Olá, gente, bom dia. Vamos continuar então nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre determinantes. Mais especificamente, vamos falar nessa videoaula sobre a definição de determinantes que tem a ver com o conceito de classe de permutação. O que é uma classe de permutação? Nós vamos considerar então três elementos, A, B e C. E vamos considerar uma permutação, A, C e B. O que aconteceu aqui? Ó? O B inverteu de posição com o C. Então, A, B e C ficou A, C e B. Nesse caso, então, dizemos que ocorreu uma inversão se dois elementos de uma permutação estão em ordem inversa ao original. A inversão é de classe par ou ímpar, conforme o número par ou ímpar de inversões. Na permutação acima, né, que nós tivemos aqui a troca do B com o C, houve somente uma inversão, né, dizemos então que nesse caso, né, é de classe ímpar. Vamos pegar então aqui um exemplo de uma classe de permutação. Vamos considerar o número 1 e o número 2. Aí vamos ver o total de permutações que eu posso fazer com esses dois números. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso fazendo o fatorial de 2. Eu tenho dois valores, fatorial de 2 é 2 vezes 1 é 2. Então, o nosso termo principal, né, é 1 e 2. No primeiro caso, a gente pode manter ele do jeito que está. Então, nesse caso, ele não está sofrendo nenhuma inversão. O número de inversões é 0. Portanto, a classe de permutação dele é par e o sinal que precede o produto é positivo. Se a gente pegar aqui o número 1 e 2 e fizer a única inversão possível, né, que é trocar, colocar o 2 na frente do 1, a gente teve, então, uma inversão. Agora, a classe de permutação é ímpar e o sinal que vai preceder esse produto vai ser negativo. Vamos pegar agora um outro exemplo de classe de permutação com três valores, 1, 2, 3. E vemos que o total de permutações possíveis entre três valores é fatorial de 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, são 6 possíveis permutações que eu posso fazer. Então, aqui, ó, nessa primeira coluna aqui, eu tenho sempre o termo principal, 1, 2, 3. E aqui do ladinho as permutações que a gente for fazendo, aqui o número de inversões, né, o número de troca de posições ali entre os números. Aqui, de acordo com o número de inversões, eu tenho se a classe da permutação vai ser par ou ímpar. E o sinal que vai preceder o produto vai depender da classe ser par ou ímpar. Quando for par, é positivo, quando for ímpar, é negativo. Então, vamos olhar aqui esse primeiro aqui, ó. Primeira linha da primeira permutação aqui. 1, 2, 3, a gente mantém 1, 2, 3, não faz nenhuma inversão. O número de inversões é 0. A classe par, sinal positivo. Agora, segunda linha, 1, 2, 3, eu vou trocar o 2 pelo 3, né? Sempre posições consecutivas. Então, eu vou ficar com 1, 3, 2, uma inversão, ímpar, sinal negativo. Agora, aqui na terceira linha, eu vou usar a permutação de cima, que é 1, 3, 2, e ainda vou trocar o 1 com o 3, para chegar aqui embaixo. Então, eu fiquei com 3, 1, 2. Nesse caso aqui, eu tenho duas inversões, classe par, sinal positivo. Agora, vamos aqui para a quarta linha. Eu vou fazer uma inversão somente. Ao invés de 1, 2, 3, eu vou trocar o 1 com o 2. Então, eu vou ficar com 2, 1, 3. Nesse caso, tivemos uma inversão, classe ímpar, sinal negativo. Agora,
vou pegar novamente essa permutação que foi feita aqui na linha 4, né? Linha 4 numérica. E vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho a permutação 2, 1, 3. Agora eu vou trocar aqui o 1 e o 3. Então, eu vou ficar com 2, 3, 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas inversões, classe par, sinal positivo. E, por fim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, essa permutação 2, 3, 1 e ainda vou fazer, que já foram feitas duas inversões, e ainda vou fazer uma terceira inversão. Vou trocar o 2 pelo 3 e vou ficar com 3, 2, 1. Nesse caso, o número de inversões é 3, classe ímpar, sinal negativo. Agora que a gente já viu essa teoria da classe de permutação, a gente vai precisar ver alguns conceitos ainda que vão nos ajudar a fazer o cálculo dos determinantes. Esses conceitos são: o que é o meu termo principal de uma matriz? Então, dado uma matriz quadrada A, de ordem n, ao produto dos elementos da diagonal principal dá-se o nome de termo principal. Então, o que é o termo principal? A multiplicação dos termos da diagonal principal. Ou seja, se eu tenho uma matriz AN por N, é o A1 vezes A22 vezes A33 até chegarmos no ANN. Esse é o meu termo principal. Ó, nesse exemplo aqui, o meu termo principal, então, vai ser qual? 3 vezes 5 vezes menos 3, que vai dar menos 45. Da mesma forma, temos o também chamado termo secundário, que é a multiplicação dos termos da diagonal secundária da matriz. Ou seja, os elementos que a gente vai multiplicar nesse caso são o A, linha 1, coluna N, A, linha 2, coluna N menos 1, A, linha 3, coluna N menos 2, até chegarmos no A, linha N, coluna 1. Para exemplificar nessa matriz aqui, então, os termos da diagonal secundária, 2, 5 e 1, né, multiplicados, vão me dar origem ao meu termo secundário. Então, nesse caso, a gente tem ó, o A1, 3, que multiplica o A2, 2, que multiplica o A3, 1. Que nesse caso, 2 vezes 5 vezes 1, que vai me dar, ou 1 vezes 5 vezes 2 também, né, mesmo resultado, que vai me dar 10. De posse de todas essas informações, agora a gente vai partir para calcular mesmo o determinante da matriz, né? A gente já sabe o que é o termo principal, o que é o termo secundário, a gente já conhece as classes de permutação, então agora podemos calcular o determinante de uma matriz. Então, o que é o determinante de uma matriz? Chama-se determinante de uma matriz quadrada, a matriz sempre tem que ser quadrada para a gente poder calcular o determinante dela, né? A soma algébrica dos produtos que se obtém, efetuando todas as permutações dos segundos índices do termo principal, fixados os primeiros índices e fazendo-se preceder os produtos o sinal mais ou menos, conforme a permutação dos segundos índices seja de classe par ou ímpar. Assim, lendo, né, esse enunciado parece um tanto quanto complicado, mas a gente vai ver aqui um exemplo e daí a gente vai conseguir, vamos montar bem passo a passo para poder ver do que se trata mesmo, né? Assim até parece um pouco complicado lendo o enunciado, a definição do determinante. Então vamos lá. Bom, temos também, né, que definir aqui a ordem do determinante, né? O que é a ordem do determinante? Se, por exemplo, eu tenho uma matriz que tem ordem 3, é uma matriz com 3 linhas por 3 colunas, a ordem do determinante vai ser 3 também, tá? A ordem do determinante tem a ver com o tamanho da matriz, a ordem da matriz.
Como vai ser feita, então, a representação de um determinante da matriz? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, ó, det de A, né, para indicar que é um determinante, e a matriz vai ser colocada entre traços verticais. Agora sim, vamos proceder ao cálculo do determinante de segunda ordem, né? Ou seja, o determinante de uma matriz de segunda ordem. Então, eu tenho aqui os elementos da matriz, o A11, A12, A21, A22. Como é que nós vamos calcular esse determinante? Então, vamos lá. Então, agora que nós temos todos os elementos necessários, né, nós podemos proceder o cálculo dos determinantes propriamente dito. Vamos começar com o determinante de ordem 2, né? Então, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. Então, vamos lá, vamos rever o que a gente tem que fazer. Escrever os elementos que compõem o termo principal, um após o outro, somente os primeiros índices. Então, isso foi feito aqui, ó. O termo principal seria o A11 vezes A22, certo? Esse é o termo principal. Só que nós vamos escrever somente os primeiros índices. Então, vai ser o A1 e aqui o A2. Ó, deixando lugar para colocar depois os segundos índices. Nós não colocamos ainda os segundos índices. E a gente tem que escrever tantas vezes quanto forem necessárias as permutações dos números 1 e 2. No caso, como são dois números, a gente sabe que vai ter duas permutações. A permutação 0 e a permutação 1. Né? Então, nós vamos, ó, repetimos aqui, ó, o A11 vezes o A22, mas a gente colocou somente o primeiro índice. E aqui colocamos também, que seria o A11, A22, né? O termo principal, a multiplicação desses dois valores, só que a gente só usou o primeiro índice, porque ele diz que é só para colocar o segundo índice, só para colocar o primeiro índice. O segundo índice vai ser visto depois. Então, ó, colocar nas duas expressões anteriores, como segundos índices, as permutações 1 e 2 e 2 e 1. Uma permutação em cada expressão, e não necessariamente nessa ordem, tá, gente? A gente não precisaria se preocupar com ordem, porque dependendo do número de permutações que vai aparecer o sinal. Mas a gente vai colocar então aqui no segundo índice desse primeiro termo, nós vamos colocar 1 e 2, e no segundo índice do segundo termo, vamos colocar 2 e 1, a segunda permutação. Ó, fazer preceder cada um dos dois produtos assim formados dos sinais mais ou menos, conforme a permutação dos segundos índices for de classe par ou de classe ímpar. Nesse caso, o sinal que precede o primeiro produto aqui, ó, a gente tem 1 e 2, que a classe de permutação é par, porque teve zero inversões, então vai ser positivo. E aqui nós tivemos uma inversão, no 2 e 1. Então, a classe de permutação vai ser ímpar. Então, o sinal que precede ele vai ser o sinal negativo. Dessa forma, agora, quando vamos efetuar a soma algébrica dos produtos obtidos, vamos ter o quê? A11 multiplica A22 menos A12 multiplica A21. E esse é o determinante de uma matriz de ordem 2, né? Que comumente o que a gente faz? A gente multiplica os termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Ou, em outras palavras, o termo principal menos o termo secundário. Agora, vamos pensar aqui, vamos dificultar um pouquinho. Agora estamos com o cálculo do determinante de ordem 3, né? Uma matriz 3 por 3. Daí a gente já viu ali na classe de permutação que a gente vai ter 6 permutações possíveis. Então, eu já coloquei aqui as 6 permutações possíveis que a gente viu anteriormente, né? Vamos aqui organizar isso aqui numa tabelinha. Então, no primeiro caso, a gente tem 0 inversões. No segundo caso, aqui tivemos uma inversão, né? Trocamos o 3 com o 2 de posição.
Nesse terceiro elemento aqui, tivemos também uma inversão, tocamos o 1 com o 2. Aqui, nesse quarto caso, nós pegamos a permutação anterior, né? Pegamos essa permutação anterior e ainda trocamos o 1 com o 3, então tivemos duas inversões. Nesse caso aqui, pegamos a permutação aqui de cima, ó, e trocamos o 1 com o 3 também. Tivemos duas inversões. E no último caso, nós trocamos ainda, nós pegamos aqui, esse caso aqui, 2, 3, 1, e trocamos aqui o 3 com o 2. Então, nós tivemos 3 inversões. Então, nós temos aqui, ó, todas as permutações possíveis para 1, 2, 3 e o número de inversões que foram efetuados. Então, vamos proceder que nem no caso anterior para formar o determinante de uma matriz de ordem 3 ou um determinante de ordem 3, certo? Então, se a gente seguir os mesmos passos do caso anterior, né, a gente sempre mantém o primeiro índice aqui de todos os termos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E os segundos índices que a gente vai substituir aqui pela permutação, né? Aqui ficou 1, 2, 3. Aqui, ó, o segundo índice, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Aqui o segundo índice, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Aqui o segundo índice, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Aqui o segundo índice, 3, 1, 2. 3, 1, 2. E aqui, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora, nós vamos colocar os sinais, né? Positivo para os pares, vamos considerar o zero par, né? A gente já vem considerando antes o zero como sendo par. E os ímpares negativo. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, o primeiro termo, então, número de inversões zero, positivo, uma inversão negativo, uma inversão negativo, duas inversões positivo, duas inversões positivo e três inversões negativo. Dessa forma, a gente chega, então, no que seria, né, somando essas parcelas que a gente obteve ali da classe de permutação, a gente chega no que seria o determinante da matriz A, tá? Com esse somatório, alguns termos com soma, né, propriamente dito, por conta do sinal positivo, outros com subtração por conta do sinal negativo. Se a gente for reescrever isso aqui, ó, colocando todos os termos positivos de um lado e todos os termos negativos de outro lado, isso aqui vai coincidir com a regra de Sarros. Então, só relembrando a regra de Sarros, né, que é uma forma que a gente tem de memorizar a regra de Sarros, por assim dizer, é fazer o quê? Eu tenho uma matriz quadrada, eu copio aqui do lado a primeira coluna e a segunda coluna. Posso fazer isso por linhas também, tá? Aqui eu escolhi fazer por coluna, eu pessoalmente prefiro fazer por coluna. E o que nós vamos ter aqui, então? Nós temos a multiplicação dos elementos aqui, ó, da diagonal principal, e essas duas diagonais aqui, que acabam se formando também, né? Nessa matriz estendida que a gente tem. Então, o termo principal e esses outros dois termos são a parte, digamos assim, são os termos positivos, né, do meu determinante, e temos o termo secundário, certo? E outros dois termos também secundários, poderíamos assim dizer, que acabam aparecendo nessa matriz estendida, são os três termos negativos, né? Então, a regra de Sarros, que pode ser memorizada dessa forma aqui, coincide com o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3, né? Utilizando a teoria de classes de permutação. Agora, só para finalizar, vamos ver alguns exemplos práticos. Vamos calcular esse determinante aqui de uma matriz 2 por 2, né?
Então, vamos ter o termo principal menos o termo secundário, 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6, 4 menos 6, menos 2. E aqui, para a matriz B, né, o determinante da matriz B, um determinante de ordem 3, uma matriz de ordem 3, vamos copiar aqui, ó, duas colunas, certo? A primeira e a segunda coluna. Então, vamos calcular aqui os elementos, né, positivos, menos aqui os elementos negativos que estão aqui em amarelo. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui, ó, vermelhinho, 1 vezes 1 vezes 3, 3 vezes 4 vezes menos 2, menos 1 vezes 2 vezes 4. E aqui, menos, né, as flechinhas aqui em amarelo, que são os termos com sinal negativo. Então, menos 1 vezes 1 vezes menos 2. 1 vezes 4 vezes 4. Temos aqui 3 que multiplica 2, que multiplica 3. Então, no final das contas, né, aqui a parte positiva, aqui a parte negativa, vamos chegar à conclusão que esse determinante aqui deu menos 65. Bom, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês, então, nessa videoaula de hoje, né? Da onde vem a definição de determinantes, que tem a ver com a parte de classes de permutação. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo nos seus estudos. Até a próxima!